Louvamos a Deus por esse privilégio de estar junto com os irmãos para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Aleluia, que os irmãos possam estar bem. Aleluia, que as famílias dos nossos irmãos também estejam bem. Possamos nos unir nesse momento. Aleluia, nessa meditação da palavra do Senhor, através dessa lição. Aleluia, que o Senhor preparou para nós nesse dia. Continuando a lição do terceiro trimestre, vai falar sobre os princípios divinos em tempos de crise. Glórias a Deus. Lição 5. Zorobabel recomeça a construção do templo. Estaremos estudando então, aleluias, mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Vamos orar. Maravilhoso eterno Deus, te louvamos nessa hora, queremos te agradecer pela vida. O Senhor está, aleluia, nos guardando, nos livrando de todo mal. Que a tua palavra possa ser alimento para nossas almas nesse dia, Senhor Jesus. Pai, nos fortalece, nos reedifica, nos exorta através da tua santa palavra nesse dia para a glória do seu santo nome. Abençoa os teus filhos que estão assistindo essa aula. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Então, Zorobabel recomeça a construção do templo. Textual, irmãos, diz o seguinte: ao 24º dia do mês, nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Ageu, capítulo 2, versículo 10 e versículo 18. Glórias a Deus. Então vamos ver aqui Deus exortando o povo a colocar o coração nessas coisas, ou seja, naquele propósito, na obra. Louvado seja o nome do Senhor. Pois quando o povo tirou o coração desse propósito, aleluia, o povo viu-se em prejuízo. A gente vai estudar aqui o livro das profecias de Ageu, e Ageu começa exortando o povo, dizendo: vocês comem, não se fartam, não bebem, não se saciam, o que ganha, ganha um saquetel furado. Então a gente vai estudar esses versículos. Quando o povo colocou o seu coração em outra coisa, nos seus próprios interesses, eles se viram numa situação difícil. Mas quando eles voltaram a colocar o coração nessas coisas, ou seja, na obra, aí as promessas de Deus alcançaram o povo. A verdade prática, glórias a Deus, diz: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. É Ele que nos garante, é Ele que vai à frente, então podemos ser vitoriosos, porque o Senhor está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Ele verdadeiramente Ele chama, Ele convoca, vocaciona, Ele se responsabiliza. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele vai à frente. Glórias a Deus. A gente viu na lição passada que o povo não colocou Deus na frente, não colocou Deus no negócio. Pelo contrário, Zorobabel achava que era pela força do seu braço, e Josué, o sacerdote, se via numa situação sem autoridade. Então, sem Deus a gente tende a fracassar. Com Deus, tudo que nós viemos a fazer, prosperaremos. A leitura diária, irmãos, glórias a Deus. Na segunda Esdras 5, 1 e 2, o poder da palavra profética. Na terça Esdras 5, 5, o poder de Deus sobre os anciões. Quarta Esdras 5, de 13 a 17, o poder de Deus sobre o rei Dário. Quinta Esdras 6, 14, o poder de Deus traz prosperidade. Sexta Ageu 2, 4, o poder de Deus sobre o ministério. E no sábado Ageu 2, 7 a 9, o poder de Deus sobre os recursos. Então a gente percebe que tudo todas as coisas têm que estar à dependência do poder de Deus, é Ele que realmente vai agir em todas as coisas. Ele vai
operar em nós, né? Tanto querer como efetuar. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. A leitura bíblica em classe, os irmãos abram suas Bíblias no livro de Esdras, né? Vamos ler alguns versículos no livro de Esdras e na sequência vamos ler versículos no livro do profeta Ageu e do profeta Zacarias. Então Esdras 5, 1 e 2, Ageu capítulo 1, versículo 1 e versículo 12, e Zacarias capítulo 4, versículos 6 a 10. Glórias a Deus. Então vamos fazer a leitura, né? Os irmãos também, como esse trimestre, né, foi algo, né, diferenciado nessa questão da pandemia, escola dominical, que essa edição foi algo, né, que saiu de última hora e muitos não tiveram a lição, né, não tiveram acesso à lição. Então os irmãos que não têm a lição sempre acompanham os vídeos, nos vídeos está todo o conteúdo, né, para que os irmãos possam fazer a leitura ou, no caso dessas referências, a própria Bíblia. Esdras 5, 1. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Ageu capítulo 1, no ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, versículo 12, então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Zacarias capítulo 4. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que descorre por toda a terra. Glórias a Deus, né? Aleluia. Então, contextualizando, né, o tema que a gente está estudando, a respeito da reconstrução ali, né, aleluia, de Jerusalém, e o avivamento que Deus operou na vida dos judeus naquela época, aleluia. A gente, na última lição, terminamos, né, num momento difícil para Jerusalém, para Israel, né, o momento que eles começaram bem, né, vieram com todo o vigor ali no cativeiro, né, vieram alegres, aleluia, edificaram o altar, ofereceram seus sacrifícios, suas festas. Na sequência, então, o que eles fazem? Eles vão, aleluia, e edificam os alicerces do templo, né, tudo ali nas suas bases originais. E agora vem a oposição do adversário contra a obra, né, vem os samaritanos, escrevem cartas ao rei, né, a Bíblia vai dizer também que eles alugaram conselheiros, né, para poder prejudicá-los. E aquela oposição então faz com que o povo pare de fazer aquela obra. Só fizeram o alicerce. Haviam feito o altar, agora o alicerce, e pararam a obra por causa da oposição. Então a gente viu na lição passada que faltou ali o quê? Faltou eles reivindicarem o direito legal, né, porque havia sido, né, um édito, né, do rei Ciro, né, eles não foram atrás dessa situação. E faltou o principal, né? Eles não foram buscar em Deus uma solução, aleluia, pois Deus já havia provado durante toda a história que Deus peleja por nós,
que Deus é aquele que, aleluia, aquilo que nós não podemos resolver com a nossa mão, com o nosso braço, com o nosso recurso. Aleluia. Quando clamamos a Ele, sinceramente, aleluia, quando apresentamos a Ele, né? Como diz lá no Salmo 37, né? Entregamos a Ele o nosso caminho e confiamos, aleluia, Ele faz todas as coisas, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eles esqueceram desse Deus que havia, aleluia, operado tão maravilhosamente no passado e agora eles esqueceram de lançar isso, né? Essa causa aos pés do Senhor. E pararam a obra. E segundo a lição aqui, ficaram parados por cerca de 15 anos, né? Do tempo que começou até a conclusão da obra durou 18 anos. Mas eles lançaram os alicerces e pararam 15 anos. Né? Então, a gente vai ver que depois que eles retornam à obra, mais 3 anos eles concluem, né? Pela conta, né? De 15 anos parados, 18 anos que demorou para construir. Então vamos lá. O Senhor usou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar e exortar o seu povo a concluir a sua casa. E depois de uns 18 anos, aproximadamente, a reconstrução do templo foi concluída. Então, algo que iria durar apenas 3 anos, demorou 18. Né? Por quê? Porque eles, no primeiro, né, naquele momento ali de oposição, né, primeiro desafio, eles acabaram desistindo. A introdução diz o seguinte: estudaremos como Deus enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias, né? Aleluia. Então, depois de 15 anos da obra parada, Deus, então, né, levanta esses 2 profetas e envia esse despertamento, né, esse chacoalhar, né, aleluia, essa exortação dos profetas, para que o povo, né, examinasse como é que eles estavam vivendo e percebesse que, aleluia, como pode eles estarem cuidando de suas próprias casas, né, suas casas estucadas, como diz a Bíblia, e a casa do Senhor estava deserta. E tudo isso, né, essa letargia do povo, né, essa inércia, lhe geravam prejuízos espirituais e materiais. Glórias a Deus. Então, os profetas vão lá e despertam o povo, né? Então, todo o tema também do trimestre fala a respeito desse avivamento, desse despertamento, né? E não adianta começar bem e parar, tem que começar e ir até o fim. Glórias a Deus. Primeiro capítulo, né, primeiro ponto da nossa lição vai falar: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus levantou 2 profetas. Então Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu, né, e cerca de 2 meses depois, né, conforme o próprio texto aqui dos livros dos profetas, né, vai falar um mês de outro. Então, uma diferença de cerca de 2 meses. Depois levantou Zacarias. Né. Não vieram atendendo convite, mas Deus os enviou. Né. Então, eles não foram consultados. Deus que percebeu que a situação do povo era difícil. Então, Deus que mandou o socorro, né? Mandou, glórias a Deus, aleluia, aqueles 2 homens para poderem trazer o povo de volta, né, ao seu propósito inicial, né, ao plano de Deus ali na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então, quando lemos Ageu e Zacarias, diz assim: no ano segundo o rei Dário, no 6º mês. Então, Deus usa Ageu. Glórias a Deus. E quando vamos ler lá em Zacarias, diz no 8º mês do 2º ano de Dário. Então, 6º mês, 8º mês, diferença de 2 meses. Deus usou aqueles 2 homens levanta aqueles 2 homens para ir despertar o povo. Chegaram de surpresa e entraram em contato com os líderes e com o povo, né? Aleluia. Embora houvesse alguma situação ali na vida de Josué, né, ou de Jesua, né, tem esses 2 nomes, o sacerdote, aleluia, nem o príncipe, né, nem o governador, que era Zorobabel, e nem o sacerdote foram desprezados. Deus não, Deus ia, aleluia, operar, né, agir na vida
de Judá ali, dos judeus, através dos líderes, né? Através daqueles que Deus tinha ungido, glórias a Deus. Embora houvesse ali a falha dos dois, Deus é misericordioso, né? E Deus ainda ia utilizar dos dois, e por isso que os profetas vão direto na liderança. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, né, subitem aí, vai falar sobre o Zorobabel, letra A. Glórias a Deus. Quem era Zorobabel? Então, Zorobabel era o líder político, era o governador, né, que Ciro, né, instituiu ele ali sobre o povo, o primeiro grupo que voltaram ali da Babilônia. Ele era o líder político, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. Né? Então, a profecia lá de Zacarias, falando diretamente a Zorobabel, né, vai mostrar uma mensagem de encorajamento, né? Através de uma visão a Zacarias, Deus garantiu que Zorobabel acabaria a construção do templo. Então nós lemos aqui alguns versículos, aleluia, dizendo, né, quem és tu, o monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça a ela, né? E ainda diz lá no versículo 9, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Então a visão que Zacarias teve era a respeito desse encorajamento que Deus estava transmitindo ali para Zorobabel, né? Aleluia. Que não ia ter barreira, glórias a Deus, não ia ter monte alto, né? Monte grande para poder se opor a Zorobabel, e também que ele haveria de concluir, glórias a Deus. Talvez ele poderia até já ter desanimado dizendo, agora não tem mais jeito, né? Tentei, mas não consegui. Agora só me resta desistir. Aleluia. Mas Deus encoraja através da visão dada a Zacarias de que ele começou e ele ia terminar. Louvado seja o nome do Senhor. A letra B então vai falar sobre Josué. Quem era Josué? Josué então era o sumo sacerdote, o líder espiritual. A mensagem para Josué foi de perdão e restauração, né? Então, também nas visões de Zacarias, vai ver que Josué, né, Satanás estava ali acusando Josué, estava se opondo a ele, porque ele estava com as vestes sujas, né? Alguns comentaristas vão dizer que essa veste suja era algum pecado, né, de Josué, outros comentaristas vão dizer que ali era pecado da classe sacerdotal, ou até mesmo do povo, né? Mas a visão era que Deus ia purificar. Então, se for, aleluia, a respeito de um pecado individual ali de Josué, Satanás estava se aproveitando disso, estava tirando a autoridade de Josué estava envergonhado, não teve pulso para poder, né, dar continuidade à obra com Zorobabel. Mas Deus, na visão que deu a Zacarias, dizia que Deus ia trocar suas vestes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus ia trocar as suas vestes, como diz aqui na nossa lição. O sumo sacerdote líder espiritual do povo recebeu também a mensagem pessoal. Observamos na lição passada que ele estava com os vestidos sujos. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas e que pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa, né? Então, suas vestes seriam restauradas, seriam trocadas, melhor dizendo, né? Glórias a Deus. Ia passar dele toda a iniquidade. Então, biblicamente, tudo indica que o pecado era o próprio Josué. Glórias a Deus. E o inimigo, que é o nosso acusador, ele não perde tempo, né? Toda vez que estamos vivendo em alguma falha, o inimigo vai sempre tentar, aleluia, nos fazer parar, nos fazer, né, desistir da caminhada. Mas Deus, em todo tempo, ele é fiel e justo para nos perdoar. Glórias a Deus. E também havia a mensagem para o povo, a letra C. O profeta Ageu mostrou que os prejuízos eram consequência da omissão. Glórias a Deus. Né? Então o povo também recebeu uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinha com a casa do Senhor. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. O profeta deu
ao povo uma ordem estimulante: sube o monte e trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado. Né? Então, se a gente for buscar lá no livro de Ageu, vai ver, né, as exortações que Deus transmite ao povo por meio desse profeta, dizendo assim: glórias a Deus. É para vós tempo de habitardes em vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração no vosso caminho, subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado do Senhor. Olhaste para muito, alcançaste pouco, aleluias. Pouco, e quando trouxeste eu soprei, por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Glórias a Deus. Então o povo estava sofrendo consequências, prejuízos materiais, seca, aleluia, não se fartavam, tudo isso, era Deus ali querendo resgatar o povo, para que o povo pudesse dar continuidade. O propósito tão maravilhoso que eles tinham, de reconstruir a casa. Vieram com tanto ímpeto, com tanto desejo de adorar o Senhor, aleluia, e na primeira barreira eles desistiram. É claro que a oposição dos samaritanos não foi algo, um fato isolado. Eles armaram, alugaram, como diz a Bíblia, conselheiros. Então era algo que foi sempre o inimigo, quando se opõe à obra, de forma acirrada. Ele combate mesmo contra a obra do Senhor. Mas o povo acabou desistindo e indo cuidar das suas próprias vidas, das suas próprias casas, Aleluia. E Ageu, então, traz essa exortação. E o povo poderia deixar de passar por essas lutas, esses prejuízos, Então, simplesmente voltando a buscar o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar, como diz na palavra do Senhor, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, Deus faz prosperar, Deus abençoa quando nós priorizamos, o reino de Deus. Glórias a Deus. Então, o resultado da mensagem dos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre o item 2, os dois líderes e o povo criaram coragem. Então, 15 anos parado, aí Deus manda o profeta. A Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. Glórias a Deus. Então, a partir daí, do momento que vem a profecia, vem a palavra de Deus, eles tomam coragem. Zorobabel ordenou que todos voltassem imediatamente à construção. Então, no livro de Esdras, a gente vai, claro que pontua, só o que é importante, a gente precisa realmente desses outros livros de Ageu e Zacarias para entender melhor a profecia, porque no livro de Esdras vai dizer que parou, glórias a Deus, no capítulo de número 4, Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. No capítulo 5 a gente já vê Ageu e Zacarias, profetizando, aos judeus, e no versículo 2 já diz que eles se levantaram e foram fazer a obra, glórias a Deus. Retomaram a obra, já não tinham mais medo dos opositores. Louvado seja o nome do Senhor. Então, parece assim uma sequência assim imediata, glórias a Deus. Mas a gente vê as visões, aleluia, a gente vai ver que Ageu, Deus fala com ele, aleluia, no 6º mês, depois Deus fala com ele também, aleluia, no 21º do mês, no 7º mês, Então, Deus fala com ele no mês de junho, no mês de julho,
no mês de setembro. Então, foi assim, né? Foi o profeta exortando ali, dizendo o problema que o povo estava tendo, estava passando, por falta, né, deles priorizarem a Deus, né? Então, mas no livro de Esdras já fala os fatos, né, na sequência, né? Parou a obra, diz quando voltou e diz que após a profecia eles retornaram a fazer. Glórias a Deus. Os inimigos não puderam impedir a obra e o rei Dário confirmou a permissão para a reconstrução do templo. Então, o inimigo foi lá de novo, né? Seu povo, dizer quem mandou, né? Aleluia. E eles disseram, né? Foi Ciro que mandou. Então, essa hora que eles se lembram que havia o édito de Ciro, eles deviam ter feito isso lá atrás, antes dos 15 anos passarem. Mas após agora que eles estavam com coragem, aí eles desafiaram os opositores, né? Falaram, foi Ciro, o rei Ciro que, né, que fez esse édito, né? O rei Ciro, então, que, aleluia, que ordenou que nós voltássemos e construíssemos a casa de Deus. Glórias a Deus. Então, esses opositores não podiam fazer nada, foram mandar outra carta para ver se parava a obra de novo. Mandaram para Dário, explicou qual era a resposta dos judeus, dizendo que foi Ciro, e né, sugeriu para que Dário consultasse para ver se existia mesmo esse édito, né? E a Bíblia vai falar que o rei Dário manda consultar, aleluia, lá nos tesouros do reino, e encontra lá o cilindro com o decreto de Ciro. Glórias a Deus. Então, quando Dário escreve agora de volta, talvez os opositores pensaram, vai ser igual da outra vez, vai dizer para parar. E a gente vai lá e para eles à força. Mas não, Dário disse, não, é para fazer mesmo. É para, né, dar continuidade à obra. É interessante o que Dário diz aqui, na resposta, lá no livro de Esdras. A gente vê que Dário, né, ratifica o que Ciro fala e ainda endossa mais, né? Glória a Deus. Aleluia. Então Dário diz, agora, pois, Tatenai, governador, é o capítulo 6, versículo 6 de Esdras, governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afasaquitas, e os que estáis além do rio. Apartai-vos dali, deixa-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifique esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta que há vez de fazer com os anciãos dos judeus para que edifique a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, os tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos. E que for necessário com bezerros, carneiro, cordeiro para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e leite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desse-lhes dia em dia para que não haja falta, para que ofereça sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e ore pela vida do rei e de seus filhos. Então o rei endossou, aleluia, garantiu que as despesas tinham que sair do reino, né? E ainda disse que era para eles orar pelo rei e pelos seus filhos. Que Deus maravilhoso, né, irmão? Se os judeus tivessem buscado essa ajuda, esse socorro no Senhor, né, em suas orações, Deus já tinha operado isso na vida deles, né? Mas Deus estava provando o que tinha no coração deles. O que Deus percebeu que havia no coração dos judeus? Desânimo. 15 anos parado, 15 anos sem fazer a obra, né? 15 anos buscando seus próprios interesses e indo de mal a pior. Que Deus nos ajude, né? Nos desperte a pegar, colocar a mão, aleluia, no arado, não olhar para trás. Louvado seja o Senhor. O impulso espiritual dado pelos profetas continua dominando os construtores, até a conclusão da construção. Então, né, os profetas continuaram ali, exortando, ajudando o povo, para que eles não desanimassem, né? O profeta Ageu e Zacarias continuavam dando sua cooperação. E o despertamento propagou-se
com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado ao resultado glorioso. Né? Então, em poucos anos, concluíram a obra tão maravilhosa, né? Tão significativa ali para o povo judeu. Glórias a Deus. Porque ali era a confirmação de promessa. Né? Deus havia prometido que ia livrá-los do cativeiro. E Deus havia, aleluia, havia para eles também a promessa do Messias, de um rei que viria da descendência de Davi, ia reinar e ia restaurar, né, Israel. Glórias a Deus. E quando eles estavam no cativeiro, no começo talvez eles tinham perdido a esperança, mas essa promessa messiânica foi se renovando no cativeiro. Glórias a Deus. Aleluia. E quando saiu o dito de Ciro para eles voltarem, isso tudo era a promessa de Deus se cumprindo na vida deles. Então, eles não podiam de forma nenhuma recuar. É o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que alimentou eles no deserto, o Deus que fez tantas maravilhas, aleluia, eles jamais deviam ter se esquecido que esse Deus, é o Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Né? Glórias a Deus, então eles concluíram aquela obra, louvado seja o nome do Senhor. Os profetas Ageu e Zacarias são levantados pelo Senhor para incentivar e exortar o povo a retornar à reconstrução do templo. Né? Então esse é o resumo do nosso primeiro capítulo. O segundo capítulo vai dizer o ministério profético como uma prova da manifestação de Deus. Então a gente viu que na leitura em classe fala muito sobre o poder de Deus, né, manifesto, né, glórias a Deus, como a gente leu, é o poder da palavra profética, o poder de Deus sobre os anciãos, o poder de Deus sobre o rei Dário, né? Então a gente vê que tudo provém de Deus. E a profecia vem de Deus também, para que pudesse, né, aleluia, ser manifesto, né, o poder de Deus, né, no sentido de que, ó, vá que eu garanto, louvado seja o nome do Senhor. Deus falando, prometendo e cumprindo. Glórias a Deus. Então vamos ver alguns exemplos, aleluia, do poder de Deus, né, da manifestação sobrenatural. Vamos começar pelo Antigo Testamento. Né? Então Moisés, né, ele exercia sua função ali, né, foi o libertador, graças ao poder de Deus. Era Deus que manifestava seu poder na vida de Moisés e ele operava sinais ali no Egito, né, mas não vinha de Moisés. Né? Moisés passou no deserto, ficou 40 anos sendo, né, na escola de Jeová, glórias a Deus, reconhecia ele que não sabia nem falar, e se não fosse Deus na vida de Moisés, quem era Moisés? Então o grande líder de Deus levantou para libertar seu povo da escravidão. Recebeu de Deus um preparo sobrenatural e autoridade espiritual. Né? Então era o Espírito Santo de Deus ali na vida de Moisés que demonstrava, aleluia, a glória e o poder de Deus, aleluia, e operou muitos milagres. Também Elias, né, outro exemplo, aleluia, né, com a sua vara fazer a grande maravilha. Né? Então a gente sabe dos sinais que Deus operou através de Moisés. Elias, outro exemplo, né, revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel. Né? Então a Bíblia vai falar, Elias era um homem sujeito como nós, as mesmas paixões, mas orou 3 anos e meio, não choveu, né? Depois orou, choveu, também, aleluia, clamou a Deus ali e desceu fogo do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então tudo isso nós sabemos, aleluia, que é a manifestação do poder de Deus. Tanto é que Elias era frágil como nós, né? Aleluia. Depois de uma grande vitória, ele corre ali, preocupado, né? Com medo, aleluia, das ameaças de Jezabel, né? E acaba, né, caindo ali num quadro depressivo, né? Pedindo até a morte. Então você vê que o homem não é nada, mas maior que está em nós do que está no mundo. Nós só somos o vaso, mas o vaso só tem valor se estiver cheio. Glórias a Deus. E a manifestação no Novo Testamento a gente vai ver através ali do momento do batismo do Espírito Santo, né? No dia de Pentecostes. Os dons espirituais passaram a ser preparação divina para o ministério. Então, nós cremos, né, que os dons são atuais, louvado seja o Senhor. Aleluia. A porta para que nós possamos usufruir, receber dons espirituais é o batismo do Espírito Santo. Glórias a Deus. Então,
essa manifestação Deus quer operar nesses últimos dias. Né? A promessa de Joel que nos últimos dias Deus derrama do seu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Então os últimos dias começaram desde o dia de Pentecostes e não cessou, né? Só acaba os últimos dias quando acabar os últimos dias. Então Deus quer operar maravilhas hoje, né? Glórias a Deus. Então os dons é para que, né, preparação divina para o ministério. Os apóstolos eram revestidos dos dons, meio divino para a conversão de muitas almas. Então Deus vai usar sinais e maravilhas para alcançar muitas almas. Paulo recomenda procurar com zelo os melhores dons. Louvado seja o nome do Senhor. Então o ministério profético é a prova da manifestação de Deus. Por quê? Porque o ministério profético, no caso do Novo Testamento, ele vai estar lá enquadrado nos dons, tanto ministerial como dons espirituais que a gente vai ver agora. Glórias a Deus. Então carecemos, né, desses dons. É claro que a Bíblia fala que sem profecia o povo se corrompe. Que profecia é essa? Né, hoje é através do Filho que Deus fala, então, através da palavra. Glórias a Deus. Então a profecia das profecias que não deixa o povo se corromper é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Ponto 3 vai dizer o ministério de profeta à luz da Bíblia. Então, o autor, né, o Eric Bergstein, né, ele elaborou, né, dividiu a lição nesses temas, porque estava falando de profeta, né, ou seja, da ação maravilhosa que esses dois homens, né, atearam fogo ali, aleluias, nos judeus que tinham voltado do cativeiro, começaram uma obra, começaram bem, pararam. Então será que hoje a gente também não precisa disso, desses despertamentos? Louvado seja o Senhor. E no capítulo 12 que a gente acabou de ver, a gente viu que é manifestação do poder de Deus, né? Então é Ele que opera todas as coisas, louvado seja o Senhor. Então vamos falar de profeta agora, à luz da Bíblia. O primeiro ponto vai dizer, o profeta na dispensação do Antigo Testamento, né? Glórias a Deus. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus, era consultado pelo povo. Então o profeta era uma espécie de mediador, né? Ou seja, o povo queria ouvir, saber o que Deus tinha a dizer, e até o profeta falava, consulte Deus por nós, né? Os reis, a gente vê Josafá, aleluia, ele quando fez aliança ali com o filho de Acabe, quando vão para aquela guerra contra Edom, contra, aleluia, ou melhor, contra os Moabitas, né? Vai ele, Edom e Israel guerrear ali contra os Moabitas. E o que acontece então? Ele, né, se vê ali no meio daquela aliança, mas ele fala, tem algum profeta de Deus aqui para a gente consultar? Né? Porque como é que a gente vai para a batalha sem consultar a Deus? Então o profeta, ele era um mediador, era aquele que ficava no meio, né, entre o Deus e o homem, era uma espécie. Havia outra espécie de mediador que era o sacerdote. O sacerdote fazia o quê? O sacerdote recebia o sacrifício ali do povo e entregava a Deus. E o sacerdote então era aquele que mediava o perdão ali de Deus, né? A purificação do povo. Glórias a Deus. E o profeta era o que mediava a voz de Deus, né? Então, Deus falava através do profeta. Algumas vezes Deus mandava o profeta falar e outras vezes o povo vinha pedir uma direção para o profeta. Isso no Antigo Testamento. Bem, irmãos? A gente vai ver que tem diferença hoje. Glórias a Deus. Então vamos lá. No Antigo Testamento, o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Glórias a Deus. Então ele era uma espécie de mediador, como também o sacerdote o era. Aleluia. Ainda, deixa eu voltar aqui, falando do Antigo Testamento. A gente vai ver aqui alguns exemplos, né? Glórias a Deus. Em Ezequiel 22, os anciãos vieram a Ezequiel para que esses consultassem o Senhor por eles, Deus por meio de Ezequiel, né? Ou melhor, Deus por meio de Ezequiel lhe respondeu que por causa das suas abominações eles não receberiam resposta. Então os anciãos vão até Ezequiel para que Deus consultasse a Deus e Deus disse que não ia responder por causa das abominações dos anciãos.
Em 1 Samuel 9, 6, 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul, né? Então, Saul, né, pergunta, tem algum profeta aqui para a gente consultar? Ele vai lá e encontra Samuel e vai questionar, querer ver se o profeta poderia dar uma informação onde poderia estar as jumentas ali do seu pai. Glórias a Deus. Em 1 Reis 14, 2 e 3, está registrada uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não. E o profeta respondeu da parte de Deus, né? Então, Jeroboão manda a sua esposa lá disfarçada para consultar o profeta para saber se seu filho ia, né, ia viver ou não, porque estava doente. O profeta já descobre tudo, né? Quando ela bota o pé lá no batente, o profeta já diz quem é, Deus já tinha revelado, e manda responder a Jeroboão que por causa da sua idolatria, né? Que Deus deu o reino para ele, as 10 tribos, e ele, em vez de ser grato a Deus, acabou fazendo 2 bezerros de ouro para o povo adorar. E então o profeta diz, ó, quando você botar o pé na cidade, o menino vai morrer, o moço vai morrer, né? Então Moisés também transmitia aos anciãos o que Deus lhe falava. Então o profeta, ele era, né, ou era, Deus dava a ordem para ele entregar algo, ou o povo ia até o profeta para consultar, para ver o que Deus tinha a dizer sobre determinada situação. Glórias a Deus. Agora vamos falar do profeta no Novo Testamento. Primeira coisa, né? Aleluia. Existe o ministério de profeta, existe também o dom de profecia. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo, que aconteceria nos últimos dias, né? Então, lá Joel já dizia que os jovens, né, nos profetizariam, né, teriam visões, os velhos, os anciões, né? Então, era a consequência do batismo do Espírito Santo, o dom de profecia. Ter alguém um dom de profecia não significa que seja profeta, né? É isso que nós vemos aqui no slide. Por quê? Porque existia o ministério profético, ou melhor, né, Deus, quando a palavra do Senhor lá em Efésios, em Coríntios vai falar dos dons ministeriais, e Deus deu à igreja uns para apóstolos, para doutores, profetas, né? Então, é um dom ministerial. E tem o dom de profetizar, que Deus pode usar quem quer, quando quer, como quer. Glórias a Deus. Né? Filipe tinha 4 filhas que eram ou melhor, que profetizavam. Glórias a Deus. Então existia o dom ministerial de profeta, que a gente vai ver a diferença, e existia o dom espiritual de profetizar. Glórias a Deus, que Deus hoje pode usar qualquer um. Louvado seja o nome do Senhor. O termo profeta designa quem tem um ministério de profeta. Então, um ministério, o dom ministerial de profeta é diferente, né? Ele pode até profetizar, mas a gente vai ver que quem é esse profeta? É aquele que vai edificar, consolar, exortar a igreja, através do quê? Da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo aqui o pastor Ezequiel Soares, ele diz assim, esses profetas, né? Vamos ler primeiro Efésios 4:11, para que os irmãos possam entender melhor. Glórias a Deus. Então a gente está falando aqui do dom ministerial. 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, né? Até que todos cheguemos à unidade de fé e no conhecimento do Filho de Deus, agora uma perfeita medida da estatura completa de Cristo. Então ele deu uns pastores, outros profetas, né, doutores, apóstolos, para a edificação, né, do corpo. Glórias a Deus. Vamos ler uma outra referência aqui também, 1 Coríntios 14. Bendito é o nome do Senhor.
versículo 3 e 4, que diz assim: Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, quem é esse profeta, né? Segundo Ezequiel Soares, pastor Ezequiel Soares, diz assim: profetas são pregadores irresistivelmente cheios do Espírito Santo, que cooperavam na edificação da igreja, dedicando-se ao ensino e na interpretação da palavra de Deus. Eles também se dedicavam a explicar o cumprimento, aleluia, das profecias do Antigo Testamento e punha-se a exortar e edificar e consolar a igreja de Cristo. Então, o profeta do Novo Testamento, aquele que vai pregar, que vai explanar as Escrituras, que o Espírito Santo vai capacitá-lo, aleluia, a ser a boca de Deus, através da palavra de Deus. E no Antigo Testamento, quando a gente estudou em Efésios, a gente viu que esses profetas eram aqueles que interpretavam, aleluia, tudo aquilo que estava no Antigo Testamento, que agora, que outrora era reflexo do que se cumpria no Novo Testamento. Então Deus dava revelação a eles, inspiração, para que eles interpretassem o que estava nas Escrituras e ensinassem. Então esse profeta ele vai ter essa capacitação de Deus, através do Espírito Santo, de explanar a Bíblia, de ensinar, esse pregador, como diz aqui, irresistivelmente cheio do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Por quê? Porque hoje não cabe mais a gente ir consultar um profeta. A Bíblia no Novo Testamento não vai dizer que ninguém foi consultar profeta. Porque lá em Hebreus, no capítulo 2, verso 1, ou melhor, Hebreus, capítulo 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então hoje nós não temos esse mediador que a gente vá consultar e dizer o que Deus tem para falar para nós. Hoje quem fala conosco é o Filho. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E como é que eu ouço a sua voz? Lendo a sua palavra, pedindo a Ele, orando a Ele. Todos nós temos acesso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não preciso mais de um mediador, de um homem no meio para poder eu consultar e ele consultar a Deus. Da mesma forma, um sacerdote. Não preciso mais de um sacerdote, porque o único mediador, o único sacerdote que nós temos é Cristo. Glórias a Deus. Então, o ministro da igreja, o pastor, o ofício dele é doutrinar, ensinar, liderar, mas ele não é mais um sacerdote, aquele que vai pegar, eu levo para ele o meu pecado, confesso a ele, e ele vai me perdoar, ou ele vai levar a Deus, e Deus vai dizer a ele qual é a minha penitência. Não. Nenhum mediador do Antigo Testamento existe mais na Nova Aliança. Então, Jesus Cristo é o nosso único mediador. Ele é o único que media, ele é o único que pode me perdoar, eu posso confessar a ele. Esses slides que eu estou usando, glória a Deus, do canal Textual, Esse canal ele tem dinâmicas. Felizmente a gente não está podendo usar as dinâmicas, porque não estamos tendo a escola presencial, somente online. Então, e ele traz uma dinâmica interessante, diferenciarmos entre o profeta do Antigo Testamento e do Novo. O do Novo, por exemplo, alguém que tem o dom de profetizar, que Deus vai usar, Deus usa quem quer como quer, ele vai, então a dinâmica seria o seguinte, você falou lá alguns versículos, aí deu para aquele que ia simbolizar ali, o profeta do Novo Testamento. Então o profeta do Novo Testamento era aquele que ia pegar aquele versículo e escolher alguém lá na classe e dizer, Deus manda te dizer isso e isso. Então, esse simbolizava o profeta do Novo Testamento. E o do Antigo Testamento, aí ele pegava um outro aluno com alguns versículos e
os alunos iam lá até esse profeta, né? E iam perguntar: o que Deus tem para falar comigo? Aí o irmão ia ler os versículos, né? A profecia, no caso, né? Então, a dinâmica representava que do Antigo Testamento as pessoas iam consultar, mas no Novo não precisa, né? A gente vai direto a Deus, pede a Deus a direção, pede a Deus uma resposta para a nossa situação. Amém? Então, no Novo Testamento, ninguém consulta profeta. Não tem nenhum exemplo na Bíblia que alguém consultando um profeta. Quando Deus queria falar, podia usar, né, fazer com que, né, dava ali a inspiração, dava o dom ali, dava a profecia na boca do profeta, o profeta ia entregar. Mas não tinha nenhum crente que ia atrás do profeta para ter uma direção de Deus. A direção de Deus está aqui na profecia das profecias, que é a palavra do Senhor. Amém? Então tem profeta dizendo que ele tem um ministério profético. Filipe tinha 4 filhas e depois de alguns dias veio o profeta Ágabo. Então o profeta Ágabo era um ministro da igreja que Deus, né, dava capacitação a ele a explanar, ensinar, instruir através da palavra. E Deus usava também ele no dom de profetizar. Ele profetizou a fome que ia ter lá no reino, né, no Império Romano, e também profetizou o que ia acontecer com Paulo. Mas ninguém foi atrás dele para consultar. Era Deus que mandava falar. Amém? Então, o profeta na dispensação no Novo Testamento existe a diferença entre o ministério do profeta do Antigo Testamento e do Novo. No Antigo os profetas eram consultados pelo povo. E no Novo temos Jesus como o único mediador. Então, Jesus é o nosso único mediador. Como eu falei do sacerdote, né? Só a Igreja Católica que ainda tem, né, sacerdote, que as pessoas vão lá e se confessam. A gente costuma caracterizar o pastor como sacerdote, mas no ofício não existe mais o ofício do sacerdote. Temos um sacerdote, aquele que entrou de uma só vez no Santo dos Santos. Amém? Que é Jesus. Concluindo, então, diz: os profetas exercem uma função ministerial determinada pelo Todo-Poderoso. Próxima lição, né? Estaremos estudando então Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Né? No 4º trimestre a gente vai estar estudando sobre a vida de Jó. Vai ser uma lição abençoada, maravilhosa, né, irmão? Então, mas essa lição a gente está no avivamento, no despertamento, para que Deus nos ajude e nos desperte. Então, lição 6, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Esdras, né, como a gente está vendo, estudando, até o capítulo 6 ele ainda não tinha chegado em Jerusalém, só vai chegar no capítulo 7. Isso cerca de 50 anos depois que Zorobabel. Então, Esdras vai chegar, né, quando o templo já está construído. Vamos agradecer ao Senhor, pedir a Deus que continue nos ajudando. Fale conosco para que, quem sabe, utilize dessa lição nesse dia, né, para que nos desperte a retornar ao trabalho, à obra, aquilo que Deus nos propôs para que nós fizéssemos. Amém? Não desanime. Não se esconda, não se, aleluias, não esmoreça por causa da oposição. Faz parte, viu? Fazer a obra do Senhor, sempre vai se levantar a oposição, mas Deus é conosco em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, te louvamos, Pai, por esse momento na Tua presença, ouvindo a Tua palavra plena de Ti. Que o Espírito Santo possa nos capacitar, nos dar dons espirituais, Senhor Jesus. Usar, Pai, os Teus filhos da maneira como o Senhor quer. Deus Santo, sabemos que o Senhor é o nosso único mediador. Deus de poder, Deus de glória. Abençoa a Tua igreja, Pai. Capacita-nos. Aleluia, Senhor Jesus. Nos desperta desses dias maus, tão difíceis que a terra está passando. Mas precisamos estar cheios do Seu Santo Espírito, Pai. Aleluia, Pai. Com a virtude do alto para fazer essa obra em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. Abençoa os Teus filhos. Amém. Por tudo isso dizemos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: amém.